Então, eu tava fazendo uma questão difícil esses dias, cara. Aí eu percebi que ela era bem dificilzinha, porque ela envolve bastante técnicas e eu achei legal colocar ela aqui. Porque dá pra aprender um monte de coisa e de quebra dá pra mim treinar as coisas que eu achei complicadinho de fazer nela, né? Pode ser que tenha um jeito mais fácil de resolver, mas como eu achei numa lista de cálculo, eu tava fazendo uma lista de cálculo e ela tava lá no meio, eu fiz usando técnicas de cálculo, né? Então, eu acho que no caso pra mim deu certo e creio que eu acho que vai funcionar pra vocês também desse jeito. Não sei se tem outro jeito, se alguém souber, me explica aí que eu aceito também, que ajuda pra caramba. Mas beleza. Ela falou o seguinte: use as desigualdades entre as médias aritméticas e geométricas dos n mais um números 1 menos 1 sobre n até 1 e prove que a sequência 1 menos 1 sobre n elevado a n é crescente. Beleza, e tem que concluir isso aqui no final. A primeira coisa que a gente tem que supor fazer é usar as desigualdades entre as médias, né? Que basicamente diz que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, que é maior ou igual à média harmônica, né? Então, seria isso, né? Beleza, mas aqui eu vou passar um outro bizu que eu acho que ajuda bastante as pessoas, que isso aqui, sei lá, isso aqui é básico para quem faz militares, que a média quadrática pro caso n igual a 2 é válido. Isso aqui, que a média quadrática ela ainda é maior do que esse caso, carinha aqui, que é o inverso dos quadrados, que é a média do inverso dos quadrados. A média quadrática. Beleza. Sabendo disso aqui, que eu vou deixar aqui como um bizu, tem a prova para essas coisas aqui, tanto geométrica como aritmética, que dá para fazer usando um semicírculo a geométrica. Sabendo disso aqui, eu vou usar então uma outra coisa. Eu vou usar apenas isso aqui, porque ele fala aqui que é para usar a desigualdade entre a média aritmética e geométrica dos n mais 1 números. Então, beleza. A gente sabe que MA é maior do que MG e que MA é igual a 1 menos 1 sobre n, mais 1 menos 1 sobre n, menos 1 menos 1 sobre n vezes, né? Porque isso aqui são n vezes. Então, basicamente, eu vou multiplicar esse cara aqui por n. Mais o 1, porque tem esse 1 aqui no final da sequência que quebra ela, né? Como são n mais 1 termos, eu vou dividir por n mais 1 termos. Isso aqui vai me dar, consequentemente, n menos n sobre n vai dar 1 mais 1 sobre n mais 1, que é n sobre n mais 1. Beleza, até aí tudo bem. Aqui também, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a média geométrica desses números. Que lembrando, para quem não sabe ainda da média geométrica, principalmente para quem não faz os militares, é basicamente eu pegar os termos, né? Basicamente eu pegar a quantidade de termos, né? Por exemplo, eu tenho n termos e multiplicar os n termos entre si. Lembrando que uma média, qual que é o significado de uma média? Basicamente eu vou ter um número 1 menor sendo o menor número e o número 100 sendo o maior número. A média, que é o valor médio, vai estar entre esses dois números. Então, tanto para a média geométrica quanto para a média aritmética, vai estar entre esses dois números. Só que os parâmetros que você usa são diferentes. Aí depende do caso que você vai usar, né? Isso aqui tem aplicação para várias coisas. Então vamos lá, a média geométrica é igual a raiz n mais 1, né? Enésima mais 1 de 1 menos 1 sobre n vezes 1 menos 1 sobre n vezes 1 menos 1 sobre n, n vezes, então 1 menos 1 sobre n elevado a n vezes 1, né? Que é basicamente 1 menos 1 sobre n, raiz enésima disso aqui. Só que aí, como a gente deixou claro aqui no ponto 1, mas em 1, a gente escreve então que a média aritmética, que é n sobre n mais 1, tem que ser maior ou igual a raiz enésima de 1 menos 1 sobre n elevado a n, de n mais 1, né? Se eu levar os dois caras dos dois lados, eu vou ter que n
sobre n mais 1 tem que ser maior ou igual elevado a n mais 1, né, que eu levei dos dois lados, a 1 menos 1 sobre n elevado a n. Beleza, a gente chegou nisso aqui. Olha, ele pediu para usar a desigualdade das médias e provar que a sequência, isso aqui é crescente. Cara, isso aqui é um bizu que vocês têm que colocar na cabeça. Se tem uma desigualdade entre as médias, dá para você, ao invés de, por exemplo, chamar isso aqui de uma função e provar que o termo anterior da função, sendo o termo menor, quando imputado, por exemplo, x1 é menor do que x2, né? Então, f de x1 também é menor do que f de x2. Isso transformaria essa sequência crescente, por exemplo. A função seria crescente. Ao invés de usar uma função para fazer isso, quando tem a desigualdade das médias e usa fatores algébricos, assim, você consegue basicamente cair em muitas questões, eu vi bastante. Você consegue provar, a partir das desigualdades entre as médias, que o termo é crescente. Basicamente, porque você vai poder, tipo, dar uma mexidinha no cara e ver que o termo superior, né, o termo adjacente, ele vai ser maior do que o termo anterior. Eu vou mostrar pra vocês. Nesse caso, a gente foi só mexendo aqui com a própria desigualdade e a gente chegou aqui, que n sobre n mais 1 elevado a n mais 1 é isso aqui. Mas quando você olha pra isso aqui, você fala assim, não prova nada. Claro que prova. Olha aqui. Esse cara aqui eu vou multiplicar por n sobre n, né? Vou multiplicar por 1, né? Vou basicamente transformar esses caras. Então vai ficar n sobre n, que é 1, né? Menos 1 sobre n. Vou juntar os dois. Isso aqui vai ficar basicamente n menos 1 sobre n elevado a n. E aí, para quem consegue ver isso aqui rapidão, né? Parabéns. Esse cara aqui é o sucessor desse cara aqui. Então, prova que essa sequência é crescente. Mas para quem não conseguiu ver também, chama esse f de n igual a n menos 1 sobre n sobre n. Beleza, que é basicamente isso aqui. É a mesma função da 1 sobre 1 sobre n, tirando a raiz, né, no caso. Suponha que k é o termo sucessor, né? Então k é igual a n mais 1. Então f de k seria o quê? Seria k menos 1 sobre k elevado a k sobre k, isso aqui, beleza. Então f de k vai ser basicamente n mais 1, que eu estou substituindo, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Aí beleza, esse cara some e vai ficar basicamente esse cara aqui de cima. E é basicamente a provinha que você pode usar, né? Mas beleza. Como esse carinha aqui é o sucessor e ele é maior, portanto a gente pode escrever o seguinte. Portanto, a sequência 1 menos 1 sobre n elevado a n é crescente. Como a gente queria provar. Beleza. Agora eu tenho que concluir que essa sequência é maior ou igual a 1 sobre 4. A gente tem que provar que o menor valor dela é 1 sobre 4. Se ela é crescente, então, para n maior do que 1, a gente está pressupondo que n é dos naturais, então suponha, então a gente coloca aqui, suponha n pertencente aos naturais. Então, o menor valor seria f de 2. Então, f de 2 é o quê? É 1 menos 1 sobre n, que é o menor valor, elevado a 2, que é basicamente 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 4. Como a função é crescente, então com certeza ela vai ser maior ou igual a esse cara aqui. Beleza, a gente provou aí e acabou a questão. Você pode matar ela assim. Mas, o que te garante... por essa crescente vai te garantir, né? Mas eu fui pensando, e se eu for estendendo esse cara aqui até infinito, né? Eu acho que basicamente a questão queria que eu mostrasse isso aqui, né? Não só por... Eu tenho que concluir basicamente isso aqui. Beleza, se ela é crescente, então logicamente o menor valor dela seria isso aqui, né? Como eu vou aumentando o n. Conforme eu vou aumentando o n, a função vai aumentando. Beleza. Faz sentido, vai dar certo. O cara teria que te dar ponto, mas vamos abstrair um cadinho mais.
Beleza. Então f de 3 tem que ser maior do que f de 2, né? Já que a função é crescente. Então, beleza. F de 3 seria 1 menos 1 sobre n sobre 3, né? Elevado a 3, que é basicamente 2 terços elevado a 3, que é igual a... Que é igual ao quê, cara? Que é igual a 8 sobre 27, né? Basicamente. Isso aí. Mas e se eu for estendendo isso aqui até dar um f de infinito? Claro que isso aqui não pode ser criminoso, cara. Não escreva isso aqui. Até eu estender a um n, e se n tendendo a infinito. Aí fica mais certo. Então, beleza. Quanto que seria esse valor aí de n tendendo a infinito? Cara, o maior valor de n, eu tô colocando então, basicamente criando intervalo. Cara, qual seria, em quais intervalos eu teria que colocar essa função? F de n, lembrando que f de n é igual a 1 menos 1 sobre n elevado a n. E aqui a questão vai ficar difícil por causa disso aqui, cara. Que eu vou tentar criar esse intervalo que ele é maior ou igual a 4 e vou colocar em intervalo qual seria o maior valor dessa função, cara. Que seria quando n tende a infinito, né? Que seria basicamente a função crescente. Então qual que vai ser o maior valor dela? Estou estendendo a questão, mas isso fica bonito. Então eu estou basicamente perguntando: o limite com n tendendo a infinito... Deixa eu ver se tá gravando. Ah, tá sim, beleza. Foi mal. O limite com n tendendo a infinito seria de 1 menos 1 sobre n elevado a n seria igual a um valor y. Beleza. Eu posso fazer o seguinte, cara. Eu posso escrever, aplicar a função logaritmo dos dois lados e fazer o seguinte, que ln do limite de n tendendo a infinito de 1 menos 1 sobre n elevado a n é igual a ln de y. Só que tem uma propriedade bacana. Como ln é contínua nos naturais, né, nos positivos, então eu posso escrever desse jeito, essa mesma coisa, né? Então, ln, então limite de n tendendo a infinito, né? Que eu quero encontrar o valor de infinito, de ln de 1 menos 1 sobre n elevado a n é igual a ln de y. Então isso aqui é válido. Beleza. Então, usando a propriedade de logaritmo e tombando esse cara, eu vou ter que o ln, limite de n tendendo a infinito, de n sobre... Só que olha o jeito que eu vou escrever n, cara. Eu vou escrever n desse jeito porque eu quero, tá? 1 sobre n. É a mesma coisa de eu estar multiplicando por n, mas basicamente eu estou escrevendo desse jeito, que eu quis. Porque eu quero colocar debaixo de uma fração para depois eu conseguir cancelar esse termo. Vocês vão ver por quê. É uma sacada bacana. Beleza. Aqui eu vou chamar o 1 sobre n, eu vou chamar ele de u. Então, o limite, quando n tende a infinito, o u tende a zero. A gente tem que olhar isso aí. O u tendendo a zero de ln de 1 menos u sobre u é igual a ln de y. Mas, cara, aqui eu vou usar um negócio chamado série de Taylor. O que vai acontecer, cara? O ln de 1 menos u para valores pequenos, né? Para valores muito pequenos, tipo para todo x aproximadamente zero, né? Para x aproximadamente, para u aproximadamente zero, né? Coloca para u aproximadamente zero. É basicamente igual a menos u. Isso aqui é válido sempre. Para todo valor que for bem próximozinho de zero, a função ln de 1 menos u, ela é menos u. Isso aí é bacana, se alguém quiser decorar, pode decorar, mas eu acho melhor a gente entender o motivo por que isso acontece, e por que isso aqui vai ajudar a gente a provar
um valor para jogar esse valor no intervalo. Achar um valor para colocar o valor, achar o valor máximo dessa função. Isso aqui vem de um negócio chamado série de Taylor, que basicamente diz o seguinte, que toda função contínua, como é o caso de uma função logarítmica, ela pode ser transformada em um polinômio. E sabendo que ela pode ser transformada num polinômio, a gente aproxima ela, a gente não precisa achar ela exatamente, a gente aproxima ela de um determinado valor para um determinado domínio. E quando a gente aproxima ela, o mais da hora é o seguinte, você basicamente vai ter valores que para ela vai ser a mesma coisa que a função. Então vai servir, certo? Vai servir, você vai conseguir cancelar e vai dar certo. Nesse caso, como a gente está vendo aqui que, pô, 0,25 é o menor valor, depois vai dar esse valor aqui eu acho que é 0,29. Como a gente está vendo que o valor está bem próximo de zero, está tipo, encostando no zero, cara, então dá para mim usar a série de Taylor para poucos valores. Tem outra, se eu usar todos os valores do polinômio da série de Taylor, eu vou ter exatamente o valor do polinômio, cara. Eu vou ter exatamente, tipo, eu aproximo o cosseno de y para uma função estranha, tipo, uma função polinomial. Tipo, x ao cubo menos x ao quadrado sobre 4, sei lá, estou falando. E vai chegar no valor tão perto, mas tão perto, se for estendendo isso até o infinito, vai chegar tão perto que vai ser o valor. Vai ser muito bonito, vai ser muito doido. Então, beleza. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar então que f de u, a gente vai chamar a função f de u, né? Na verdade eu vou colocar g de u, né? Que eu já coloquei um f ali em cima. É igual a ln de 1 menos u. Mas pela série de Taylor a gente pode escrever que g de u seria o somatório até n de 0, derivada enésima de f de 0, vezes x menos x0, né? Sobre n fatorial, né? E no caso você vai lá e substitui, vai ficar 1 menos o 0, né? Elevado a n. Isso aqui seria o polinômio, que é basicamente isso aqui que eu tô fazendo. Eu tô falando exatamente isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. A0 mais A1x mais A2x2 x2, né? A2x2 mais mais AN xn. Né? No caso aqui eu ia ter que colocar x menos x0 ao quadrado, x menos x0, mas eu não quis colocar assim, né? Ia ser basicamente isso aqui, né? X menos x0 mais A2. Mas isso aqui eu posso chamar isso aqui tudo de x, né? Um xão, né? Isso aqui é um xzinho, isso aqui é um xão. Mas beleza. A2, x2, x2 menos x0 ao quadrado, que é o x2, mais AN x menos x0, x0 elevado a n. Basicamente seria isso aqui. E eu sei que o AN, eu posso escrever o AN, ele é basicamente o f de n. 0 sobre n fatorial. Então, beleza. Cara, eu vou te dizer que se eu pegar dois valores disso aqui, a função já vai dar bem próxima da função logaritmo que eu quero encontrar para valores próximos de zero. Por que eu digo isso? Porque pertinho. Porque eu sei o seguinte, cara. Tem um fator de erro aqui que é mais complicado de usar, mas eu sei o seguinte. Com a função logarítmica de 1 menos x0 vai ser um negócio assim, olha. Vai ser um negócio assim. Eu sei que como esse valor aqui é linear, uma reta, a primeira reta, ela vai ser muito pertinha, cara. Vai fazer um negócio assim. Então vai ser muito pertinha vai ser basicamente, na verdade vai ser o valor desses valores pertinhos de zero. Vai ser a mesma coisa que o ALN. Eu posso até mostrar isso aqui no GeoGebra depois. E vocês vão ver. Na verdade eu vou mostrar agora. Então, rapidão. Meu irmão tá entrando no meu PC. Com conta dele aqui. Deixa eu ver. GeoGebra. Aqui. Se eu pegar aqui, sei lá, a gente colocou f de x,
é igual a ln de 1 menos x, né? Aí beleza, tá lá, igual eu mostrei pra vocês, deu essa curva estranha aqui. Olha, vocês vão ver que na expansão de Taylor, a minha g de x ela vai ser basicamente menos x, né? Igual eu tinha falado. Olha aqui pros valores, tipo, os valores perto de zero, tipo, fica basicamente a função, cara. então, cara, pros valores que a gente tá aqui procurando, mano, vai ser... Eu vou poder cancelar. Basicamente isso. Eu vou poder substituir ln de 1 menos x por menos x. Isso é muito útil, cara. Você não tem noção. Pra resolver umas questões, tipo... Muito útil. Beleza. Ok. Tá bom. Então vamos começar. O A0... A0... Ele é... basicamente ln o g de 0, né? Que é basicamente g de 0 sobre n sobre 0 fatorial, né? É g de 0 sobre 0 fatorial. Que é basicamente ln de 1 sobre 1, né? Que é 0 fatorial. Que é 0, no final das contas. O A1, ele é basicamente d ln de 1 menos u, que é a derivada, né? Menos u, du, né? Na verdade, vamos dx. Beleza. Só que aí, pela regra da cadeia, a gente vai ter que isso aqui é d ln, pela regra da cadeia, ln 1 menos u. O cacete, hein? Nossa, tá bem mal, hein? D ln de 1 menos u du vezes du, né? Que é basicamente o... Na verdade, seria derivada... isso aqui eu ia ter que, na verdade, é o seguinte. Eu chamo esse cara aqui de... Seria basicamente... Esse cara aqui eu vou chamar ele de k, né? Basicamente, essa função aqui, eu vou chamar ela de função k. Vai ser dk de ln de 1 menos u, essa derivada disso aqui, vezes, né? Então, na verdade, ddu, né? ddu ln de 1 menos u, né? Isso aqui, vezes dk, né? dk, basicamente, du, né? Seria isso, na verdade não, seria du dk, né? Uma coisa que eu tô fazendo bosta, pera aí. Tô aplicando a regra da cadeia direito. Deixa eu pensar que bosta que eu tô fazendo aqui. Deu pane no sistema. Deu pane, pera aí. Seria derivada disso aqui, vamos lá. B... Peguei escrevendo direito. Deixa eu ver. dln. Ah, caramba, que burrice, era só isso aqui, ó. dx, aí que eu vou fazer o seguinte. A derivada disso aqui, basicamente, vai ser 1 sobre 1 menos u. Menos 1. Aí eu vou pegar a derivada interna, né? Que vai ser, basicamente, a derivada de vezes, vou multiplicar para a derivada interna, né? Que é dx, né? 1 menos du, né? Poxa. 1 menos u. Que vai dar menos 1 isso aqui, né? No caso. Então vai ficar a mesma coisa que menos 1 sobre 1 menos u. Escrevendo tudo errado. Beleza. Seria isso aqui no caso. Só que aí, como é para zero, né, vai ficar isso aqui, vai dar menos 1. Então a gente sabe o seguinte, que o primeiro termo vai ser... Então eu posso aproximar, basicamente, isso aqui prova que eu posso aproximar, chamando esse cara aqui de x, né, igual eu falei que eu podia chamar de x. Eu posso aproximar a função para, basicamente, posso dizer que ln de 1 menos u é aproximadamente menos x para todo x aproximadamente 0. Para todo u... Menos... Cacete. Menos u para todo u
aproximadamente zero. Então posso dizer isso aqui, como eu tinha provado também no GeoGebra. Então basicamente a gente vem cá e diz que o limite quando u tende a zero é de ln de, vai ser menos u, né, que eu vou substituir menos u, de u é igual a ln de y. A gente pode dizer que isso aqui vai dar limite de 1, de menos 1, que é igual a menos 1, né? Vai dar menos 1, limite de... não tem variável nenhuma, então vai ser menos 1. É igual a ln de y. E fazendo o inverso disso aqui, a gente diz que e elevado a menos 1 é igual a y. Então a gente sabe o seguinte, que y é igual a 1 sobre e, que é 2,7 alguma coisa. Que é aproximadamente 1 sobre 2,7. E isso com certeza é maior do que 1 sobre 4, cara. Porque 1 sobre 4 ele vai ser menor do que isso aqui. Então a gente sabe o seguinte, que a gente pode concluir o seguinte, que a função, né, que f de n, né, que eu tinha colocado lá, ele é maior ou igual a 1 sobre 4, mas ele é menor ou igual a 1 sobre e. Portanto, a gente pode escrever Portanto, a gente pode escrever para todo n maior do que 1, a função 1 menos 1 sobre n elevado a n é maior ou igual a 1 sobre 4, que é menor ou igual... Ai, tô enxergando. É 1 sobre e. E é isso. Eu acho que ficou bacana essa provazinha de que esse limite seria o inverso do número de Euler, e deu pra gente provar o máximo e o mínimo dessa funçãozinha, indo além da questão, do que a questão pedia, e eu acho que, bom, tem uma série de Taylor como uma coisa bacana de se ter, e é isso. Acho que se ajudou vocês, feliz. E eu tenho que trazer depois um vídeo de logaritmos pra vocês, que alguém tinha me pedido, eu vou trazer. Vou tentar pegar umas questões diferentes, tanto do Enem até indo pro Lidsky. Mas é isso. Obrigado. Com Deus.